We'll have a quick reflection with two extraordinary young Brazilian women. Chama This Is Not the Truth. So we are talking about contradictions and staying with the trouble. We are in the midst of a profound change of paradigms. Why do we keep on going in a non-sustainable direction? We're deeply embedded in a planet which is actually our own body. The ideas you're experiencing have been framed, and maybe you don't agree with that frame. So a new paradigm is a heart paradigm. This requires a completely different engagement with the world, and the world we understand is one of collaboration. Perhaps it's time to enter some sort of decolonial time zone. Shape-shifting. Shape-shifting time and perception. Hosting the future in the stick present. Shape-shifting to imagine. But are we really free to imagine? Are we able to see what are the forces that oppress our imagination? Why are they there? Where can we look for its foundations in order to unpack them? We should start by looking underground, searching for roots, or the lack of roots. In this case, the separability between humankind and nature. Da ilustração da casa, é uma casa da modernidade em cima de um planeta. E a casa está excedendo os limites do planeta. Ela está ficando tão grande que ela excede o limite do planeta. A fundação da casa é a fundação da separação ou separabilidade, que nos separa do resto do metabolismo, né? Que a gente daí diz que tem o homem e a natureza, né? Então, numa visão indígena, não tem homem e natureza, é tudo natureza. Mas essa fundação da casa é a separabilidade. Tem eu e a natureza. Eu sempre quis tentar fazer uma continuidade entre nós e a Terra, porque essa situação da ciência que está sendo criticada aí, né? É porque para você fazer ciência você tem que se retirar da paisagem. E no que aquilo fica separado de você, deixa uma dor, mas você se separa da Terra. E então a ideia é que está na Terra, porque a Terra somos nós, né? Então eu estou pensando muito nessa questão da barriga da Terra. O que é a barriga da Terra? Se a barriga da Terra é o que está dentro da Terra mesmo, mas se isso já é a barriga da Terra, a própria atmosfera já é a barriga da Terra, sabe? A questão da dor não é só a dor dos grupos que foram desmembrados, né, desse corpo coletivo que a gente tem. A dor é do corpo todo. E chega uma hora que o corpo sente a dor e não consegue mais anestesiar. O que a gente não consegue lidar é com o medo da dor, né? A gente tem desespero frente ao medo de lidar com essa dor. E para lidar com dor coletiva, só com coração coletivo, não tem outro jeito. Para o indivíduo, a dor coletiva, ela sobrecarrega e a gente fica com medo. If you're sitting in pain, then how do we start to unpack that? Not repress, but unpack. Yeah. Unlearn so that we can relearn. A formação do Ocidente é baseada no olho, porque a perspectiva foi o grande acontecimento artístico. E o quadro, que ele enquadra o olhar. E a limitação de sentido, né? A gente usa um, que era para ser mais um dos 99 sentidos, como tem gente que diz, a gente usa muito como principal, né? Quando eu fui visitar as mulheres de Uluru na Austrália, falavam assim: a gente tem 99 sentidos, não são 5, são 99.
E 99 significa que é mais de 99, na verdade, né? E que fazer sentido através do significado é um dos sentidos que a gente tem, que agora está se sobrepondo aos outros. Então, chega um ponto que a gente só consegue sentir aquilo que faz sentido. E tudo aquilo que não faz sentido fica em excesso e está tudo dentro da gente ali em ebulição e a gente acaba reprimindo sem poder saber processar, né? E curiosamente, esse é o mais objetivo. E essa é a sociedade da objetividade. Né? E se você for ver os povos indígenas, de noite não tem luz. É vela, é fogo. Não precisa ver, né? O olho fica com sua potência reduzida. The idea of unnumbing or reactivating senses that have been numbed by our obsession with meaning and with words and with the idea that convictions change behavior means understanding that the problems we have are not informational problems. They are problems of a habit of being. Os pensamentos estão enraigados em estruturas que são aprendidas, né, socialmente condicionadas, que são neurobiológicas. Então, nossos desejos por consumo, conforto, validação, estão ligados à estrutura da casa. Se a gente muda o pensamento, mas não muda o desejo, não muda o medo e a insegurança, vai acabar só andando em círculo. But our nature is to flourish, our nature is to blossom, to be as great as we can. And what stops us is violence in various forms, subtle and overt, within the system that keeps us within that greatness. And again, as an economist, I would come at this in terms of capitalism, that the current system, the current capitalistic system, seeks to keep us as non-participants, as disengaged non-participants, consuming and seeking utility through consumption, consumerism. We need to understand intellectual economies, affective economies, and relational economies so that we can lose the satisfaction we have with what these economies give us. And in that sense, disinvest in it in order to be able to open up our curiosity and the possibility of wanting something else, imagining the unimaginable. Como você imagina a arte ou a criação num mundo bem menos oprimido? Eu imagino a arte menos arte, com menos necessidade de se autodenominar arte, de se distinguir enquanto arte. Eu imagino a criação muito mais contaminada, capilarizada e vários modos de experimentação e de manutenção de tradições também. Muito importante, né, pensar desde essas outras perspectivas e pensar que essas coisas que parecem tão resolvidas e tão rígidas e tão cheias de raiz e tão densas, tipo arte, para a gente são construções históricas e, como qualquer construção histórica, vão se transformar, vão sofrer rupturas paradigmáticas e podem vir a dissolver-se lá. Na verdade, ela teve um papel fundamental na construção desses imaginários hegemônicos. Esse novo lugar do artista, do fazer, do criar, possa nos ajudar a figurar e a imaginar e criar o imaginário, na verdade, né, que sustenta um outro lugar de mundo? Não, com certeza, mas eu acho também que, além disso, esse jeito de imaginar, ele não é só uma mudança no jeito de imaginar, ele é uma mudança dos sujeitos que têm o direito a imaginar, né? Passa também por uma abertura aí sim cognitiva, né, cultural, de estar interessado e de estar disponível a abdicar dessas grandes narrativas. Say it has 10 images. The first 9 are of the evolution of a black man, and the 10th image is a modern white man. This is science.
This is what we're taught in school. This is what is in our history books. Whatever happened in the past is in the past. We have nothing to do with that. And actually the present, we're not even really here because guess what? The future's coming. And that's like, yeah, like that's what progressive narratives tell us. But it's interesting because we don't see that time operating in the same way in colonized communities, right? Like if colonization is linear, then decolonization must be non-linear. It's not. Yeah. It must be, right? Yes. We must find ways to connect our histories across borders in non-linear ways. And really it's nothing but the ongoing of our ancestors' dreams and wishes and thoughts, right? Being carried out through us. So I feel like time operates different for the colonial subject than it does for other people, right? So what time is it on the clock of the world? Perhaps it's time to enter some sort of decolonial time zone. Yeah. E aí fica a questão, a gente arruma a casa, a gente expande a casa, a gente constrói outra casa, demole a casa, acha outra casa, de repente sai da ideia de que tem que ser uma casa, não precisa ser casa, pode ser uma oca, pode ser uma casa de um pit house que tem lá nos Estados Unidos, que é a casa dentro da terra, né? Pode viver numa barraca. Então, e aí ficam todas essas questões que a gente precisa enfrentar quando vem essas crises sociais, econômicas, políticas e ecológicas, né? Que a gente vê acontecendo. There's a word for that in Greek, kairos. And kairos means opening, possibility. And the idea is from the weavers in ancient Greece. It's like the opportune time, like the right moment. This sensibility is when the arrow strikes the bullseye, the very moment it strikes it is kairos. Kairos is like a beautiful contemplation that we are interlaced the world around us. We're entwined with it. And it's not about categorization, which modernity is committed to, or postmodernity as well. It's about noticing that we are entangled with the other. Defeats the whole idea of separability. So we become fragile aspects of a world that is ultimately unknowable. There's a coming together and a falling apart at the same time. Yeah. Aesthetic experiences that take us to the unknowable and to a place of the void that is everything. Right. Open up cracks in the bricks, and through the cracks is that this air comes in, light comes in, life comes in.